Ok, vamos parar de falar política. Hashem cuida da gente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver. Quem estuda a história já sabia que esse ia ser o final. A gente vê que no final, a Kadosh Baruch Hu salva a gente. É duro, fomos humilhados, mas a gente já sabe o final da história. Então, Baruch Hashem, somos sempre otimistas. O espião do Mossad, do rei Davi, ficou lá dentro do palácio, aqui é a história, dentro do palácio do Avshalom, e ele descobriu, ele, na verdade, foi o conselheiro do Avshalom para conseguir ganhar tempo. Ele falou para ele não sair imediatamente para a guerra, ele falou, vamos amanhã, vai ter mais tempo, vai ser melhor. E, milagrosamente, Hashem ajudou para que o rei, suposto rei, escutasse essa versão, esse conselho, e não do grande conselheiro Mora Hitofel. E aí, os espiões tinham 2 filhos, então esse era o que estava como conselheiro. Tinha mais 2 espiões. Alguém me comentou que as histórias de Tanakh são legais, mas tem muito nome, complicar. Então, 2 espiões tinham também sido simultaneamente enviados por Davi. E eles se comunicaram com seus filhos, que estavam por perto, e eles foram até o rei Davi para contar para ele o que estava para acontecer e que ele precisava fugir imediatamente. E quando eles saíram da cidade, a câmera pegou eles e alguém percebeu e viu eles que estavam indo fugir para dar informação para o rei Davi. Correram atrás deles, essa notícia chegou até Absalom, ele mandou correrem atrás dele e eles conseguem se escapar para a casa da esposa do Shimi. Quem lembra, o Shimi era alguém que era um judeu que era contra o rei Davi. Ele era da outra turma. Só que ele não estava em casa. A esposa estava em casa. E a esposa era uma tzadeket, uma pessoa justa. Ela dá cobertura para eles 2 e coloca eles dentro de um poço e cobre eles com trigo. Era um poço, provavelmente não era o poço de água, era o poço onde eles guardavam, armazenavam. E cereais. E jogou em cima. E aí, colocou um cobertor e por cima. Bom, o que aconteceu? Aqui tem um detalhe da coragem de espírito dessa mulher. Ela falou, bom, ainda assim estou correndo risco. Mais cedo, mais tarde, vou começar a bater em todas as portas, vão chegar aqui, vão vasculhar, vão achar. E aí eu estou em perigo, eles estão em perigo. E ela então fez uma coisa que é completamente fora do convencional. Uma mulher judia, ela tem que ter tzniut, ela tem que estar recatada, ela tem que cuidar disso. E nesse caso, ela fez o seguinte: as mulheres andam com seu cabelo, mulher casada com seu cabelo coberto. Ela descobriu os seus cabelos. Para quê? Parece a história do... Boa. On Ben Pele. Você vê que as histórias se repetem. Aqui parece a história do Yoshua, com os 2 espiões de Yoshua, que era Rav de cobertura, e aqui a história do On Ben Pele. Que história é essa? Calma, vamos lá, vamos uma por vez. E ela, então, ela solta os seus cabelos e ela vai até esse poço. E ela finge que ela acabou de acordar e ela está lá com o cabelo solto, lá meio que se lavando. E aí, quando eles entram na casa, dão uma volta, vê, poxa, a mulher, entre aspas, a mulher está de pijama aqui, não vamos atrapalhar. Está aqui no meio, não vamos atrapalhar. Um pouco de dignidade eles tinham, pelo menos. E aí se viraram e foram embora. Claro, intervenção divina, Hashem, mas ela recebeu uma recompensa muito grande, que ela se envergonhou de maneira, se expôs, claro que não era algo natural para ela, cômodo, ainda estamos falando de uma pessoa, uma tzadek do altíssimo nível, para ela ter que expor uma parte que para ela é muito íntima, isso era uma quebra de conforto muito grande. E Hashem compensou ela, que os descendentes dela foram ninguém menos que Mordecai e Esther, da história de Purim. Uma atitude. Ela não está escrito. A esposa do Shimir Ben Gera. Não tem o nome dela. Talvez de tão recatada. Para não expor ela talvez para não expor. Certo? Marcel, lembra a história do On Ben Pele? Na história do Korach, na história, voltando agora ao filme, lá para a história de Moshe Rabbeinu, ele tinha lá um rebelde que queria fazer um impeachment contra Moshe e Aaron.
E aí ele juntou uma turma. Então, 250 homens da tribo, etc. E aí, dois caras, eles decidiram o seu rumo, o seu final, em mérito ou em culpa da esposa. A culpa de Cora incentivou ele a ir contra Moshe, porque inclusive naquele momento tinha tido uma ordem que os levim eles tinham que cortar todos os pelos do corpo. E ela vira e fala: olha como você tá feio, olha que coisa mais que esquisita. E começou a falar e provocar, falar: olha, quem fez isso? Quem mandou você fazer isso? Ah, Moshe, Aaron. Ah, esses caras aí não estão com nada. E ela incentivou. E aí tinha um homem chamado On Ben Pele, que a mulher dele, na hora H, o que ele fez? Ela ficou do lado de fora da tenda, deu bebida, obrigado, deu bebida. O Midrash conta pra gente, deu bebida para ele adormecer na hora da rebelião, na hora que todo mundo ia sair para confrontar Moshe. Ela botou ele para dormir e ela ficou na porta com o cabelo solto, se expondo como se fosse uma mulher de rua. Então não ficava bem para alguém querer entrar lá ou chamar ele. Ela ficou dentro da casa assim? Não, na porta. Não, na porta, na porta. E aí ela ficou do lado de fora. É. E aí com isso ela conseguiu também se expôs antigamente, mais ainda, que uma mulher não saía de casa nunca. Né? Para uma mulher sair, ela ficava na porta da tenda. Então ela se colocou numa situação que ninguém iria entrar lá. Fica chato entrar aqui nessa casa. Não tá, a mulher está meio, né, perdeu os parafusos e está querendo convidar para outras coisas. E assim ela protegeu o marido. Ele estava dormindo e ele então, quando ele acordou, já o Korah já tinha sido a história e ela conseguiu salvar ele. Então, como realmente as mulheres têm esse Ezeishak Sherá, quem é a mulher kasher, aquela que faz a vontade do marido. Aí fala, lá vem aí o judaísmo machista, aquela que faz a vontade do marido. O marido manda, ela faz. Você não entendeu? Aquela que faz a vontade do marido. Ela cria a vontade do marido. Ela direciona a vontade do marido. Não é que cumpre a vontade do marido. Isso não vai acontecer. Não temos esse risco. Tá certo? E sim, aquela que cria a vontade do marido. Ela que vai dar o ânimo. Quando os maridos, por exemplo, na época do Egito, chegavam cansados, exaltos em casa, depois de um dia de trabalho no sol, levando chibatada, carregando tijolo, que as mulheres faziam? Elas se embelezavam, botavam maquiagem, olhavam no espelho, para estarem bem bonitas, para que o marido tenha força, para que eles pudessem trazer novas gerações aqui para a Terra. Coragem das mulheres. Hã? Não, eles eram os escravos. Então, as mulheres realmente são aquelas que têm esse poder enorme de persuadir o marido para um lado ou para o outro. Por isso ela é chamada Akeret Abayit. Ela, na verdade, é aquela que é o pilar da casa. E ela que vai direcionar, ela tem esse poder de direcionar para um lado ou para o outro. Então, essa mulher essa que não tem nome, era da tribo de Binyamin. Sim, sim, sim. Uma suposição, eu vou dar só um chute que eu acho que cabe aqui, que a Esther, o que significa o nome Esther? Escondido, né? Escondida. Ela era escondida. Toda a história de Purim, Deus se escondeu e etc. Mas era uma mulher extremamente recatada. Então, justamente a bisavó dela, Astir, esconder. Então, justamente a bisavó, que ela quebrou o protocolo de ser recatada pelo bem maior, a Hashem falou, não se preocupa. Você não perdeu por isso. Pelo contrário, você vai ter alguém que ela é um modelo justamente de recato, de uma mulher verdadeira judia exemplar. Então, por esse exemplo, os fins justificam os meios? Ou tem algum limite? Muito aí? boa pergunta. Essa pergunta é muito profunda. Se os fins justificam os meios? De maneira geral, não. De maneira geral, não. Aqui estamos falando de uma reação espontânea corajosa. Não foi que ela falou, bom, deixa eu ir lá na sinagoga perguntar para o Rabino, eu posso me expor para salvar? Não dava tempo. Foi uma reação espontânea para salvar não só essas duas pessoas, para salvar o rei Davi, o reinado de Davi, etc. Então, a gente não pode, se fez uma pergunta importante, que vale a pena a pessoa falar, bom, então próxima vez eu posso também quebrar um protocolo por uma causa maior.
Não, cada situação é uma situação, a gente teve a situação de Pinchas, cada situação é uma situação. Aqui, mas pelo menos o que fica é essa coragem. Essa coragem dela fica como exemplo para a gente. Será que a gente poderia fazer a mesma coisa, etc.? Então, cada situação tem que ser bem avaliada. Seria que do Hashem? Com certeza. Com certeza. Ok. E aí, nisso, então, Davi da Melech aproveitou, escapou, atravessou o rio, que é o Jordão, saiu já dos perímetros, saiu já da área protegida de Israel, agora já está em outro país, digamos assim, vai ter que mostrar passaporte, aí já estão numa área mais protegida. Eles escapam, passa a noite inteira, era difícil, não estamos falando aqui de... Ele estava com 600 pessoas, etc., mas eles conseguem escapar. O Ahitofel, aquele homem que tinha dado um mau conselho, eu intitulei a última aula como o pior conselho de todos os tempos, ele sabia que se o Avshalom não seguisse o seu conselho, Avshalom seria derrotado. Como consequência, ele ia ser o quê? Enforcado. Enforcado, você falou muito bem, enforcado, justamente enforcado. Ele sabia que ele ia ser morto, porque ele traiu Davi, tá fácil, ele já sabia o que ia acontecer. Não precisava ser muito inteligente para isso, não precisava ser Ahitofel. Mas ele sabia, já que o Avshalom não ia seguir o conselho dele, ele percebeu que não ia seguir, ele era a pessoa que tinha essa visão quase que divina, ele sabia que se ele não seguir o meu conselho, ele vai se dar mal. Então, quem vai voltar para o palácio vai ser Davi. Então, eu tô praticamente morto, eu sou um homem morto. E a arrogância dele não permitiu ele ter que passar por essa humilhação ou até tentar viver. E ele fez o pior que pode existir, que é fazer o suicídio. O Ahitofel? Ahitofel, pegou o suicídio. Ele pegou um burro, foi andando e ele se enforcou. Esse é o final de um rachá. Esse é o final daquele homem que era todo inteligente, que ele era todo... Mas ele aproveitou da sua sabedoria e ele viveu 33 anos. Então imagina quanto... que já era conselheiro, provavelmente começou a carreira cedo. E a sua sabedoria era uma coisa divina, não é alguém que parou para estudar muitos anos até ele poder começar a dar consultoria. Ele realmente tinha uma coisa divina. Mas esse foi o final trágico dele. Então, ele já sabia que ele ia morrer, mas ele preferiu adiantar. E só para lembrar, isso é absolutamente proibido, e quando uma pessoa ela faz esse tipo de coisa, Deus nos livre, ele perde nesse mundo e ele perde no mundo vindouro. Lembrando, deixar muito claro, que não estamos falando aqui de alguém que sofre de depressão, que Deus nos livre, mas é uma doença como todas as outras. Então, alguns morrem de A, B, C, outros, Deus nos livre, morrem de depressão. Se ele pulou pela janela, Deus nos livre ou não, ele morreu da doença, é isso que ele morreu. Então, não estamos falando disso. Mas aqui é uma pessoa extremamente inteligente e sábia, e ele previa que ele ia morrer, então ele fez um cálculo. Não foi uma questão, ele estava em depressão. Ele fez um cálculo de custo-benefício. Então, esse cálculo não existe. A pessoa não tem essa permissão. Então, isso que acontece, assim, esse é o final de um rachá. Ele esperava, nem esperou. Então, ele era sábio para os outros, mas para fazer a vontade de Hashem, ele não usou a sabedoria dele para fazer chuva. Certeza absoluta que se ele fizesse uma chuva autêntica, Davi da Melech ia perceber e ia deixar ele viver. Mas ele não estava afim de fazer chuva. Ele não estava afim de fazer. Especialmente, mas que se ele voltasse para o Davi, lembra, ele perdoou Yoav, que era o chefe da batalha, era o general dele, que tinha traído ele. E ele precisava dele, então perdoou ele. E não foi grande esse Yoav, não foi grande. A gente logo vai ver o que esse Yoav vai fazer. Ligado com essa história. Então, esse homem que tinha uma inteligência divina, se ele viesse provavelmente para o Davi e falar, olha, troquei de time, achamos do bagado, foi mal, etc. Davi da Melech vai falar, bom, concordo que ele fez errado, mas eu estou precisando dele. Eu preciso dele. Não é nem por mim, o povo precisa dele. Davi não é uma pessoa individual, é uma pessoa com responsabilidade nacional. Então, mas isso ele não ia fazer. Abaixar a cabeça, ele preferia se matar do que abaixar a cabeça. E aqui tem uma lição incrível. E
Esse nome a gente não usa, né? Não, Mas não. Avshalom é usado, Adonial, nomes que, apesar de Erechaim, são usados. Avshalom tem. Adonial, eu conhecia um Adonial. A pessoa que levou, mas será que ele levou esse nome de alguém que sabia a história desse nome? O cara leu aí. Abriu a Torá e viu, sabia quem foi. Mas existe. Não, não acho que é aconselhável. Mas também não, Eu tem mais. no Rio da Idade também. No Rio Ah, vamos lá. no Rio já está em casa. Agora, nada, Hashem, ele fecha todos os ciclos. Então aqui você vê de maneira geral, Hashem fechou. Ele era malvado, ele acabou tendo a arrogância dele, acabou levando ele a ele mesmo, ao pior. Ele mesmo acabou com a sua própria vida. Não precisou nem esperar, quer dizer, não é que ele levou o castigo, ele se deu o pior castigo. O feitiço contra o feiticeiro. Agora, tem 3 motivos que os Midrashim eles trazem para a gente, porque justamente ele morreu enforcado. Vai dizer, bom, que foi o que ele decidiu, pendurou a corda e... Não. Tem um motivo que Hashem designou, claro que foi pelo mal e má escolha dele, mas por que dessa maneira que ele morreu? Então, aqui tem mais um episódio famoso, muito interessante. O David Ameller, ele fez as escavações para a futura construção do templo. Ele começou as escavações para poder depois construir o templo. No meio dessas escavações, começou a jazir, como fala? Começou a jorrar, não, mas jorrar água. Começou a jorrar água, só que essa água tinha alguma coisa fora do comum, que ela estava ameaçando inundar o mundo todo. Talvez aquelas do Mabul, quando Deus ele fez a inundação lá na época do Mabul, o dilúvio. Então Deus abriu as torneiras de cima e as torneiras de baixo. Assim está escrito, assim inundou o mundo. Não sei qual delas que ele tocou, mas ele tocou em alguma coisa, não sei se é a mesma, mas ele tocou em alguma coisa que essa água iria inundar o mundo. David Amelech viu o que estava acontecendo e ele falou, eu tenho uma maneira de parar essa água, mas eu não sei se posso. Qual que é a maneira? Você que lembra da história famosa da Torá, que Moshe matou aquele egípcio que bateu no judeu, ele falou o nome de Deus e o cara morreu. Eu posso escrever o nome de Deus num pedaço de barro, se eu jogar lá, a água vai parar. Ou seja, usar uma força extranatural, mas, for sobrenatural, mas eu vou estar escrevendo o nome de Deus. Escrever o nome de Deus, depois jogar ele, talvez uma profanação do nome de Deus. Se eu quero saber se eu posso fazer isso. Alguém aqui tem o conhecimento para me autorizar e dizer que eu posso, de fato, fazer isso ou não? E ninguém respondeu. A maioria porque não sabia. Mas estava presente lá o Ahitofel. E ele com certeza tinha as respostas para todas as perguntas. David Amelech sabia disso. Ele falou, quem não responder, quem souber a resposta e não responder, vai ser enforcado. Assim que o professor fazia na classe? Quem souber a resposta ou quem não souber vai ser enforcado. Você enforcava a aula. E aí ele se viu obrigado a responder. Ele falou, olha, nós temos na Torá aquela lei que Deus manda apagar o seu nome naquela água especial para a mulher de soltar, para ela tomar, para poder trazer a paz entre o homem e a mulher. Então, se Deus oferece para que seu nome seja apagado, ele ordena que seu nome seja apagado, para trazer a paz entre o homem e a mulher, muito mais, para salvar o mundo todo. E aí, então, David Amelech fez assim e parou a água. Mas, o fato que ele morreu enforcado foi pela ameaça, mesmo que ele acabou falando porque ele não teve jeito, mas aquela ameaça, palavras de um tzadik, não ficam à toa. Elas ficam guardadas, alguma hora ela vai se concretizar. Foi o que aconteceu com ele. E só um detalhe interessante, David Amelech estava pronto para deixar o mundo inteiro inundar. Vamos supor que ninguém dissesse pode, ele estava pronto para deixar o mundo inundar, para não transgredir, ou talvez transgredir a vontade de Hashem. Que força de caráter você tem que ter
para você fazer uma coisa dessas? O que é isso? Porque aqui não foi uma profecia, foi uma questão de lógica. Sim. Uma lógica até simples. Como é que o Davi Lamela não captou essa lógica simples? Boa pergunta. Boa pergunta, não sei. Boa pergunta. Acho que é simples depois que te contaram. Depois que a gente já conhece. Eu pensei nisso. Sim, sim. Eu pensei nessa lógica, assim, para. Mas o fato que você pensou não significa que era tão óbvio. Tem uma famosa história, acho que era o Beit Yosef, não lembro, que ele conseguiu chegar numa conclusão, uma resposta, uma coisa muito profunda. Depois de muitos e muitos dias de tentar entender. Aí onde ele está andando lá na sinagoga, ele vê as crianças lá estudando. Ah, é assim, assim, assado. Com a maior tranquilidade. Peraí, Hashem, não estou entendendo. Para você me matar anos para conseguir resolver esse problema, anos, nesse modo de dizer, e aqui eles estão falando, e a resposta que ele teve foi: você trouxe essa informação para o mundo. Depois que você trouxe, aí tá, aí todo mundo copia. Fazer a primeira patente é difícil, depois todo mundo copia, tá certo? Então, o fato que para a gente talvez seja óbvio, o Ahitofel já trouxe, já disponibilizou para a gente essa lógica. O que eu achei que você ia perguntar, que acho que é uma pergunta boa, por que ele não usou uma lógica mais óbvia? É perigo de vida. Claro. É perigo de vida. E perigo de vida não para mim, seria para o mundo inteiro. Vamos deixar isso para outro momento. Ok. Mas aí Moshe Rabbeinu usou esse instrumento. Mas ele não apagou ou desprezou o nome de Deus, ele falou o nome de Deus. Ele falou. Outra Falar também é quase parecido, cara. Isso eu também queria dizer. Teve mais uma situação. Quem lembra do Arona Kodesh, quando ele estava sendo transportado e os Kohanim foram jogados para o ar, quem lembra exatamente, mas lá também o Davi Amela falou, quem souber Alahá e não falar, vai ser enforcado. E lá a mesma situação se repetiu. E por último, ele foi enforcado porque ele usou a voz dele, os conselhos dele, que Deus deu para ele. A gente falou antes que cada um tem o dom que Hashem dá para ele. Ele usou isso para o mal, então Hashem fala, vou cortar isso de você. Você teve isso para poder ajudar as pessoas. Você não usou, então eu tiro isso de você. E aqui, então, eles continuam, Davi Amelech, eles já estão agora do outro lado do rio, e agora ele tem 3 apoiadores que vão trazer para ele suprimento. O único suprimento que ele teve foi que uma pessoa tinha trazido para eles. Agora, de novo, eles vão ganhar bastante suprimento. É aqui que eu falei, o jogo começa a inverter. Porque o Avshalom vai atacar na hora errada. O Avshalom, estão comigo? Avshalom vai atacar na hora errada, ele vai atrasar, vai perder o timing. Davi Amelech já escapou. Avshalom perdeu já o seu conselheiro que se matou. Então, você vai ver agora, logo ele vai ser derrotado e Davi Amelech vai voltar para o seu palácio. Resumo da história: aquele que faz a vontade de Hashem nunca vai sair perdido. Às vezes temos momentos de queda, temos momentâneas, mas aquele que faz a vontade de Hashem, no final, ele que vai estar e vai continuar. Esse é o nosso povo, essa é a força do bem. Às vezes o bem pode ser muito pequeno, parecer muito pequeno, mas ele, uma pequena chama, muito pequena na escuridão, ela ilumina. E vamos desejar para todos aqueles que estão de brachá, sucesso em tudo. Bezrat Hashem, todos tenham, se Deus quiser. Amém. Foi. Vamos lá? Vamos. Podemos?